Olá, como vão todos? Estamos aqui de novo no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto com mais um vídeo. Esse agora, os vídeos de fundo vermelho, como eu sempre comento, analisam sinistros, tá? Critérios de regulação, orientando aos corretores de seguro, tá? E agora nós vamos falar um pouco a respeito de um chamado protecional que está cada vez mais sendo exigido pelo mercado segurador fundamentalmente pelos resseguradores, né, para a proteção contra incêndio de várias estruturas, né? Podem ser comércio, pode ser indústria, né? E a demanda está sendo grande e muitos clientes estão hoje com dificuldade de conseguir os seguros em função da falta deste protecional, tá? Então vamos já adiantar a questão e comentar com vocês então esse produto que é a proteção e combate a incêndio por sprinklers, tá? A primeira imagem que vocês veem ali, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, que vocês observam aqui, esse equipamento aqui é chamado propriamente de sprinkler, tá? Ele fica fixado ao teto da estrutura, tá? Pode haver esse forro aqui, pode não haver o forro, tá? Se vocês observam, tem duas características aqui dentro. Esse tubinho aqui é um tubo de vidro bem sensível. Existe um líquido ali dentro que a determinadas temperaturas ele provoca uma dilatação e se rompe, tá? Por exemplo, 80 graus, tá? E ao se romper, acima disso aqui existe uma rede de água pressurizada, ou seja, água sob pressão. Não, isso é um sistema automático, tá? A mão humana não interfere, ele está sempre sob pressão, né? Pronto para ser acionado. Se houver abaixo dele algum incêndio, início de incêndio, ou como se chamam também, princípio de incêndio, né? E que a temperatura deste bulbo aqui atingir, por exemplo, 80 graus, esse bulbo se rompe e dispara em função água em grande volume sob pressão. E logo abaixo vocês têm aqui, ó, uma estrutura que parece tentando imaginar uma tampinha de garrafa, tá? Toda cortadinha na borda, tá? E isso provoca então a dispersão da água, tá? Em diâmetros que podem variar de 3, 4, 5 metros, tá? Então naquela região ali, de maneira muito rápida, a água é aspergida por sobre essa superfície, buscando então que o incêndio seja debelado, tá? Mas isso aqui vamos chamar assim, é a ponta do iceberg, né? Nós temos muito mais coisa no sistema de proteção e que é necessário que vocês entendam um pouco disso para que se visitarem um cliente, né? Com todo respeito, não a gente não passe vergonha, né? E consiga entender um pouco e até mostrar para o cliente que a gente tem um pouco de conhecimento a respeito também da empresa, né? E dos sistemas protecionais, já que seguro e sistemas protecionais cada vez mais vão andar juntos, né? Então nós vamos ver aqui o que é uma rede de sprinkler, né? Qual é a sua utilidade e vamos ver como ela funciona em caso de incêndio, tá? Então, se vocês olharem o próximo slide que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é um desenho esquemático, né, bem simples de um sistema que também é chamado de chuveiro automático, tá? Sprinkler é um nome em inglês, né? Vocês vão encontrar em espanhol também chamado de rociadores, tá? Então, o que acontece? Como eu falei, é uma rede. O que eu mostrei para vocês ali é um chuveiro automático, né? Por exemplo, esse aqui. Só que ele tem um amiguinho aqui do lado, outro amiguinho aqui do lado, outro amiguinho aqui, mais outro amiguinho atrás, ou seja, é uma rede espalhada, tá? Independentemente da área. E vocês veem aqui as tubulações, né?
com água pressurizada, mantendo esses sprinklers, então, sob pressão, né? Existe aqui esquematicamente uma rede, ó, vocês podem ver aqui, ó, de água de extinção, tá? Sob pressão, esse é um símbolo aqui, é um símbolo de uma bomba, né, que mantém todo o sistema sob pressão. Se um roceador desses aqui, um chuveiro desses se rompe, provoca uma queda de pressão dentro do sistema, e essa queda de pressão soa um alarme e faz com que uma bomba elétrica e muitas vezes junto com ela uma bomba ligada com o motor, a gasolina ou a diesel, né, continuem pressurizando a rede e mandando água. Tá? Ou, se não tem essa situação, tá, existe um sistema de caixa d'água próprio só para ela. Isso não é caixa d'água que vai alimentar o resto da empresa, não vai alimentar com água banheiro, nem cozinha, nem nada. Ela fica separada, tá, para manter, então, o sistema pressurizado. Nesse caso aqui, as bombas estão presentes para alimentar, porque a altura é muito pouca. Tá? Se for um sistema de caixa, tá, de água, ela precisa ficar a uma altura normalmente a 8, 10 metros em relação ao nível do sprinkler para gerar, então, uma pressão considerável. Tá? E tudo isso aqui é um projeto que é feito, então, e é caro. Então, se uma empresa, uma seguradora buscar uma renovação e o ressegurador ou a seguradora exigir esse sistema, isso aqui só o projeto já leva semanas para serem feitos, a instalação então é meses e o custo é elevado. Tá? Então esse é o grande impacto que muitas empresas hoje, pessoas jurídicas, estão enfrentando, é ter que entrar com esses protecionais. Então, claro que o recomendável é que os segurados, os nossos clientes, tenham essa consciência, né, ou essa preocupação e antecipem isso. Só que ninguém quer investir isso, todo mundo quer investir no seu negócio para ganhar dinheiro. Isso aqui não ganha dinheiro, né? Mas protege, tá? Protege. E tem empresas que estão ficando sem poder ter seguro por falta de protecional. E esse aqui é o principal. Tá? Então essa rede mantém tudo sob pressão. Tá? E o que acontece? Abriu um incêndio em algum lugar, essa temperatura, se atinge um daqueles sprinklers ou mais de um deles, atingiu a temperatura determinada pela cor do bulbo, que eu mostrei para vocês, rompe-se e a água imediatamente atinge a estrutura e o incêndio é abafado com rapidez, né? Com rapidez, diminuindo o prejuízo do segurado e, consequentemente, também diminuindo os critérios e a indenização que a seguradora tem que assumir. Tá? Mas, em muitos casos, dependendo do tipo de risco que a empresa oferece, essa é a solução encontrada para se ter produto de seguro para ela. Senão ela vai ficar sem. Tá? E a outra questão que envolve isso, tá, é que essas molhaduras protegem, apagam o incêndio, mas em determinadas regiões podem danificar bens em função da água de extinção. Né? Então, quando se tem esse sistema instalado na empresa, também nós corretores temos que nos cuidar e apresentar junto um produto, tá, que atenda prejuízos decorrentes da molhadura por essa água de extinção. Tá? Esse é um outro detalhe que se tem que ter cuidado no sentido de apresentar para o cliente. Tá? Agora, repito, voltado muito a indústrias ou então a locais onde há uma concentração muito grande de carga combustível, muito material de fácil combustão, tá? Ou então produto inflamável. Nós já vimos em outros estudos anteriores, né, a diferença entre produto combustível e inflamável. É só vocês buscarem os vídeos anteriores e vocês vão ter essa explicação lá. Né? E, repito, grandes valores a serem segurados, grandes áreas extensas,
carga concentrada a combustível e de elevado valor, né, a alternativa que se tem é esses sistemas aqui. Tá? E existem, só para efeito de comentário, aonde há, por exemplo, equipamento elétrico ou eletrônico instalado, evidentemente que não se pode usar o sprinkler por causa da água. A água acaba causando outros tipos de dano de consequência muito pior do que só a molhadura, né, nas mercadorias. Né? Então, os sistemas que existem quando são obrigatórios a instalação, eles usam gás carbônico, CO2. Então, não é usado o sprinkler, mas uma outra estrutura parecida, onde então rompe-se e há uma descarga de dióxido de carbono, de CO2, né, também conhecido como gás carbônico, e ele, como não tem oxigênio, né, ele acaba abafando o incêndio sem danificar equipamentos elétricos e eletrônicos ao entorno. Né? Então existe solução para mercadoria que é combustível, que é o caso do sprinkler, e para equipamentos elétricos ou eletrônicos também tem, né, o mesmo sistema, mas com CO2. Tá? E muito sofisticadamente, aproveitando para comentar, existe o halon, tá? Que é um outro gás também, que é muito mais eficiente que o gás carbônico, mas como ele tem a suspeita, né, de atacar a camada de ozônio, ele foi deixado de lado. Mas ainda existem talvez estruturas ainda que usem ele. Tá? Espero que tenha sido útil, né, isso para vocês. É uma informação assim que eu reputo importante para quem trabalha com essas empresas, e eu estou informando cada vez mais, e isso vai ser exigido, tá? E é bom que os clientes que têm uma condição parecida com essa que eu comentei, procurem se informar através dos corretores, né, se vai haver necessidade desses protecionais, porque senão corre-se o risco de o cliente ficar sem produto de seguro e, consequentemente, nós também chupando o dedo, porque não vamos ter o cliente mais. Tá? Então, todo cuidado é pouco nesta área. Tá? Espero que tenha sido adequado o conteúdo. Fique à disposição para os comentários. Inscrevam-se no canal, porque eu sempre comento que o que eu pretendo fazer aqui são estudos. Tá? E logo acima da minha imagem vocês têm um local lá, se vocês clicarem, vocês vão direto à área onde tem as playlists, né? Onde então vocês podem fazer o estudo sequencial. Se estão conhecendo o canal agora, né? Podem voltar e sequencialmente, sem perda nenhuma de conteúdo, fazer todo o estudo e acompanhar aqui conosco o trabalho do canal, né? Voltado para sinistros e também voltado para seguros. Tá? Então, agradeço por enquanto. Muito obrigado. Fiquem com Deus.